queridas, vamos começar a nossa manhã de hoje. A manhã de hoje é dedicada a gente trabalhar o arquétipo da jovem. Vamos adentrar no nosso mundo interno em busca da jovem que eu fui, da jovem que eu sou e da jovem que estará sempre ao meu lado nos momentos que a vida me desafiar e me chamar para algo novo, para ousar, para transgredir e desobedecer. Então vamos lá, queridas. Eu vou introduzir o nosso tema trazendo para vocês assim. Toda vez que a gente pensa na nossa jovem, ou toda vez que a gente pensa quando vivemos a nossa juventude, né? Ou quando a gente olha para alguma das mulheres que estão na nossa frente agora vivendo a juventude, seja sua filha, uma sobrinha, uma neta, existem dois aspectos psíquicos que acontecem nesse momento. E é por esses dois aspectos que eu quero caminhar nessa manhã. Primeiro é que quando a gente é jovem, um pé fica na juventude, mas um pé ainda está na menina. E na menina, a gente ainda fica muito grudada na figura da mãe, né? Vê se vocês concordam com isso, vê se vocês, né, vão revisitando o momento da juventude de vocês, ou se vocês têm alguma jovem perto de vocês, se isso não faz sentido para vocês. É um momento onde a gente está com muito medo, muitas inseguranças, e ainda ficar colada com a nossa mãe é uma forma da gente ter um suporte para dar conta de toda uma ebulição corpórea, psíquica, emocional, hormonal que está nos acontecendo. E o segundo ponto que diz respeito, né, ao viver o arquétipo da jovem é a nossa iniciação sexual. A iniciação sexual, eu vou falar isso já já, ela também é um marco, né, na nossa vida como mulher. Quando a gente vai conhecer a nossa sexualidade, quando a gente vai viver a nossa sexualidade, tá? Então eu vou caminhar um pouco por esses dois temas, não só falando, porque as minhas rodas, para quem já participa sabe disso, mas para quem está chegando hoje pela primeira vez, o cognitivo, ou seja, a fala que eu vou ter, a fala que as Aídas vão trazer para vocês, é apenas uma fala para ajudar cognitivamente vocês entenderem. Mas o entendimento numa roda de mulheres passa muito mais pela vivência. Então, o que nós vamos convidar vocês ao longo desse final de semana é viver os arquétipos dessa deusa Clípice no corpo, na emoção e na vida de vocês. Então, a fala, ela é apenas uma ajuda cognitiva. Então, eu até sugiro a vocês, eu dou uma dica, não fiquem preocupados em escrever, vivam esse momento. Por quê? Porque vocês vão ter acesso a todo esse material falado, editado para vocês, ao longo de 30 dias. Vocês vão poder voltar a revisitar esse material para ajudar vocês a integrar, né, a compreender o que vocês viveram. Se abram para viver. E o meu convite nessa manhã é: vamos atrás da nossa jovem, tá? Então, presas à mãe, com dificuldade de sairmos do lugar de filha para mulher e posteriormente nos tornarmos mãe, esse é um lugar muito perigoso que a gente habita, que muitas vezes nos impede da gente dar os passos necessários na nossa jornada iniciática do ser mulher. Muitas de nós ficamos presas à mãe para o resto da vida, ou melhor, presas a alguns aspectos da mãe. Tá? Isso é perigosíssimo, a gente sabe disso, quanto nossa mãe revisita a gente nos nossos processos terapêuticos, o quanto a nossa mãe nos visita, né, ao longo da nossa vida, nos nossos sonhos. E a gente precisa entender que se a gente estende muito essa cola com a nossa mãe, isso vai nos dificultando. O tempo vai passando e com isso a gente vai perdendo oportunidades e vivências que vão vindo, dando a vida nos chamando, né, para ir para a vida, para os desafios, e a gente está ali presa, tá? Então isso leva muito tempo da gente. Alguns de vocês aqui podem até viver isso até hoje. Isso não tem a ver com idade cronológica. É claro que quando a gente é mais jovem, a tendência é a gente ficar mais grudada na mãe. Sim, pode ser um lugar confortável estar grudada na mãe. Quem não gosta, né, de ficar presa naquele lugar que aparentemente é um lugar seguro. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso faz com que a gente congele nesse lugar e a gente passa a ter atitudes na vida
vamos usar um termo mais moderno, né? Os mimimis. E a gente vai se tornando aquela mulher meia menina, meia criança, meia infantilizada, cheia de mimimi. Né? Por quê? Porque nessa atitude que a gente tem é uma tentativa de eu ainda estar grudada à minha mãe e não encarar o que eu preciso encarar. Por quê? No conto Vasalisa, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, é lindo, tá? Quem quiser revisitar esse conto vale super a pena. Existe um momento que a mãe boa demais precisa morrer. E quem entra é a mãe loba. É lindo ver como as lobas, num determinado momento, elas literalmente mordem os seus filhotes. Elas literalmente zunham seus filhotes. Porque quando é chegada a hora que elas dizem, chega, vão para a vida. E como mães, isso é muito importante que a gente saiba o momento de dizer ao filho, vá, e confiar. Muitas vezes, confiar que o arquétipo interno desse jovem ou dessa jovem vai saber guiar eles, mesmo que seja por uma transgressão, mesmo que seja por uma desobediência. Muitas vezes, a desobediência a você é uma obediência à alma desse jovem. Então, nesse conto é lindo quando Clarice escreve, né? A mãe agoniza, morre, né? Está morrendo e ela entrega a Vasalisa a bonequinha da intuição. Essa é a passagem fundamental de nós mulheres fazermos. Sairmos desse lugar de sermos a boa demais ou de ficarmos presas a um aspecto internalizado da nossa mãe boa demais, para que a gente viva de fato a nossa intuição. A mãe da intuição é aquela mãe que fala, que tem uma voz profunda, aquela que conversa com a gente, ela sabe o que a gente precisa, ela sabe o que a gente precisa fazer e ela está ali conversando com a gente. Digam se o meu sonho, há um ano atrás, onde aquela mulher, né, que era uma anciã, uma mulher mais velha, me entregava aquela caixa, se ali não era a minha mãe interna, intuitiva, conversando comigo. Com certeza, não é uma mãe carinhosa. Com certeza não é uma mãe tão acolhedora a nossa intuição. Ela é uma mãe exigente, ela é uma mãe enérgica e a gente tem que aprender a ouvir a nossa intuição. Quando ela vem de uma forma muito enérgica e a gente tem que saber ouvir. Esse é o processo que vai acontecendo com nós ao longo da vida para que a gente vá abrindo mão do lugar de filha. No lugar de filha, eu não posso fazer uso da minha intuição. No lugar de filha grudada à minha mãe, a minha intuição não aparece. Porque a fala da mãe sempre será uma fala muito mais importante do que a sua própria fala. E quando eu trago mães, estendam tudo que diz respeito à mãe. Não estou falando apenas da mãe biológica. Estou falando também de uma mãe que depois é uma professora, que depois é a mãe de um colega. Estendam, né? É qualquer relação que você estabelece com uma mulher de um ponto maternal, quando você projeta e coloca ela nesse lugar. Então, este lugar é um lugar que impede da gente tomar posse da nossa intuição. A intuição nos é inata. A intuição é como se fosse parte do nosso corpo. É o pelo do meu corpo. É a pele que me habita. Então, meninas, em algum momento a mãe boa demais precisa morrer. E a gente precisa receber a bonequinha, que é a nossa intuição. Bom, outro aspecto que eu falei, né, que marca a juventude é a iniciação sexual. De fato, não tem como negarmos, né? A gente, ao menstruar, vira mocinha. Eu lembro que quando eu menstruei, a conversa entre as mulheres da minha família, né, minhas ancestrais, era: velhinha virou mocinha. Mas não é na menstruação que a gente vira mocinha. A menstruação é apenas o primeiro momento que meu corpo diz: chegou a hora. Chegou a hora. Você já está pronta biologicamente, hormonalmente para ser mulher. Mas a gente se torna mocinha quando a gente vive a nossa primeira relação sexual. Da menstruação até o viver a primeira relação, existe uma longa caminhada. Muitos passos ainda precisam ser dados nessa construção e nesse desabrochar da mulher que serei. Então, as cólicas, o sangue que desce de mim, as mudanças hormonais, o peito que inchava, o bico que inchava, a vontade de ficar na cama e deitada, que toda menina adolescente tem, precisa ser respeitado.
porque isso nada mais é do que o corpo dizendo: estou me preparando para ser mulher. Estou hormonalmente vivenciando turbilhões no meu corpo para que eu possa vir a viver a minha sexualidade. Hoje eu entendo de muito a necessidade que os adolescentes têm de dormirem mais, de ficarem no quarto deles, né? Talvez algo que minha mãe não pôde entender e tantas vezes, né, me invadia na minha cama lá, eu vivendo toda aquela ebulição no meu corpo, porque era o tempo que eu estava tendo de me corporificar, de tomar esse corpo para mim, porque não há sexualidade, não há prazer sexual se você não tem posse do seu corpo. A nossa sexualidade não está a serviço do outro. A nossa sexualidade está a serviço de mim. Para eu viver verdadeiramente um prazer sexual, eu tenho que estar de posse do corpo que eu tenho. E a jovem, com todo o seu primeiro momento menstrual, e vocês sabem do que eu estou dizendo, é esse tempo que a gente precisa. Tá? Por quê? Invariavelmente, o corpo sempre vai bater na porta e marcar o momento das mudanças que o tempo tem na nossa vida. Invariavelmente. É através do corpo, e que eu falava isso ontem, né? É através do corpo que nós mulheres vamos viver na passagem do tempo muito mais do que os homens. Por quê? Porque a gente menstrua, porque a gente ovula, porque a gente engravida, porque a gente amamenta, porque a gente menopausa, o sangue vai embora. Então, nós mulheres precisamos sim ter posse do corpo que eu tenho. E não estou falando de um corpo magro, malhado, sem celulite, nada disso. Não importa o corpo que você tenha, esse é o seu corpo. E você precisa tomar posse dele. Então, o arquétipo da jovem, quando ele cai no lado sombrio, ou seja, quando eu deixo de fora a minha jovem, significa que meu corpo está também fora de mim. Então, estar na jovem internamente, o primeiro passo é tomar posse desse corpo. Então, a gente só vive erossexo se pudermos estar aí. Isso não tem nada a ver com perder virgindade, nem a idade apropriada para perder virgindade, nem tampouco em que contexto você vai perder a sua virgindade, se é no namoro, se é num relacionamento sério ou numa transa casual. Não tem nada a ver, né? A nossa iniciação sexual, ela começa na nossa primeira menstruação e ela vai sendo construída. Mas você só se inicia sexualmente, de fato, quando de posse do seu corpo você se permite viver o prazer e todas as potencialidades orgásticas que seu corpo tem. Então, acima de qualquer coisa, a gente precisa estar no corpo, senão não vivemos nossa sexualidade. Aliás, a gente não vive absolutamente nada, tá? Bom, voltando então para minha adolescência, eu lembro, né, que minha avó se tornou uma expert em olhar as mulheres e ela virava para mim e dizia assim: Verinha, aquela ali já está transando. Olha sua prima, olha como ela anda, olha como ela senta. Minha avó, grande, sábia, amada, querida, né? Aprendi muito com ela. Acho que minhas rodas de mulheres começaram lá com ela, inclusive o espelhinho que eu trouxe para o trabalho de hoje, ó, é o espelhinho dela que ela me deu. Uma linda. Bom, então voltando, minha avó era uma expert de ver as mulheres e ela sinalizava isso, né? Então, é interessante por quê? Porque o rito de passagem também da gente tomar posse do nosso corpo passa sim pela sexualidade. Então, eu não me tornei mocinha quando eu menstruei pela primeira vez. Eu me tornei mocinha quando eu vivi o meu primeiro prazer sexual, que também não tem a ver com a primeira relação sexual. Muitas vezes a primeira relação sexual para muitas de nós pode ter sido catastrófica, mas o prazer, estou falando de prazer, tá? Então, a passagem para a mulher, sem sombra de dúvida, é por aí. Viu? Então, a minha pergunta é: você já tomou seu corpo para você? Feche um pouco os olhos agora. E faço essa pergunta para vocês. Eu tenho a posse do meu corpo ou eu ainda sou um adolescente buscando o olhar do outro sobre mim? Valorizando tanto esse olhar do outro sobre mim? Façam essa reflexão sobre vocês.
Eu sei que na adolescência o espelho é muito importante. Os espelhos da minha casa que digam, tem um adolescente que onde ele passa ele vai se olhando no espelho. E nessa sociedade atual, os selfies, as redes sociais são grandes espelhos. Eu sei, o adolescente precisa, a nossa parte jovem precisa se olhar no espelho e se reconhecer. Mas não é disso que eu estou falando. A pergunta é, vocês já tomaram posse do corpo de vocês? Tem um mito que se chama o mito de Perséfone e Deméter, que é um mito muito importante para a gente entender o arquétipo da jovem, tá? Eu escolhi uma versão que eu vou passar um filminho para vocês conhecerem esse mito. Claro que como ele é um vídeo muito curto, ele tem 2 minutos, acaba que ele comeu, né, parte do mito. Mas é o recorte principal desse mito que eu quero pegar para hoje. Mas ele é muito maior, quem tiver interesse em conhecer toda a história do mito, tá? Enfim, pode se aprofundar, tá bom? Depois. Mas eu escolhi uma versão pequena porque é exatamente o pontozinho que eu quero que vocês recortem, façam um recorte para o dia de hoje, tá bom? Então vamos soltar o vídeo para vocês conhecerem. Mito de Perséfone e Deméter. Deméter, na mitologia grega, era o nome da deusa que cuidava da terra fértil, do plantio, da colheita, juntamente com sua filha, Perséfone. Diz o mito que um dia Hades, o deus do mundo inferior, se apaixonou por Perséfone e a raptou. Deméter, desesperada, saiu do Olimpo em busca da sua filha e durante 9 dias e 9 noites vagou em vão. Hélio, o deus Sol, vendo a angústia de Deméter, contou-lhe que Perséfone havia sido levada por Hades. Durante o tempo em que Perséfone estava no mundo inferior, Hades lhe deu uma romã para que ela comesse. Quando Deméter chegou para resgatar a filha, soube que não conseguiria, pois uma vez que ela havia se alimentado no reino de Hades, não poderia deixá-lo. Muito entristecida pela falta de Perséfone, Deméter não voltou ao Olimpo. E a população começou a sofrer com a escassez de alimentos, pois a deusa não estava mais exercendo a sua função de promover a fertilidade da terra. Zeus, sabendo o que ocorria, chamou Hermes. Hermes era o deus mensageiro e ele foi até Hades para o convencer a devolver Perséfone. Sob a ameaça de Zeus, Hades consentiu que a filha de Deméter voltasse para a mãe, desde que passasse 3 meses, 1/3 de cada ano com ele no mundo inferior. Este período do ano corresponde ao inverno, pois Perséfone está com Hades e Deméter, sentindo sua falta, não consegue ajudar no plantio e na colheita, como nos outros períodos do ano. A estação do ano em que Perséfone volta para a companhia de Deméter é a primavera, quando tudo floresce. Esta é mais uma história da mitologia grega. Então, queridas, é através desse mito que eu quero também trabalhar um pouco a nossa jovem e ir ajudando vocês a integrar aí o que vocês conectaram, tá? Minutinhos antes. Então, esse é um mito que traz uma boa percepção da deusa Eclipse. Neste videozinho que eu escolhi, ele por ser mais reduzido, ele tira uma parte muito importante, que Deméter, ela vai se aconselhar com Hécate, tá? Então ela vai buscar uma mulher mais velha e ela pede um conselho. E é Hécate que pede a ela, ou diz a ela, sugere a ela, vá conversar com Deus Sol, porque ele, soberano, que enxerga tudo de lá de cima, vai te dizer onde está Perséfone. Então nós temos a relação aí de 3 facetas nossas nesse mito, né? Perséfone, Deméter e Hécate. Hécate, até eu e a Ida Glaucia ficamos sem saber, mas assim, na linguagem portuguesa é Hécate, mas na linguagem romana original é Hécate, tá? Então, às vezes eu vou falar uma ou outra, mas é a mesma.
Então, Deméter, como deusa da colheita, como a mulher da força da natureza, ela está situada acima do solo. Isso é super importante. Ela está acima do solo. Ela está aqui, nas plantas, nos frutos, tudo que cresce da terra. Então, tudo aquilo que diz respeito à produção, ao fazer, à nutrição do mundo, diz respeito a Deméter. Diz respeito ao aspecto da mulher, na faceta da deusa Eclipse, diz respeito à mulher produtiva, que aí da Gláucia vai adentrar com vocês nessa tarde de hoje, vai ser especial como ela é, tá? Então, vocês percebem que, como a gente vê no mito, no momento que tem uma tristeza, tem um luto, a terra deixa de ser produtiva, né? A terra deixa de produzir e há uma ameaça de fome na humanidade. Então tem uma simbologia super importante, que eu só vou pontuar porque ainda vai pegar daí para de tarde, que é o quanto muitas vezes a gente tem que respeitar as nossas secas, a gente tem que saber respeitar os nossos momentos de luta e tristeza, sim, e não sermos produtivas. E respeitarmos que não estamos produzindo, que isso não tem a ver com preguiça, que isso não tem a ver com insucesso, isso tem a ver com Deméter vivendo a sua tristeza. Hecate, ou Hecate, né, é a força sombrio que está agitando nas profundezas da terra. Ela vive nas profundezas da terra. Ela é a guardiã feminina das forças subterrâneas, tá? Então, para a gente se tornar uma anciã, a gente precisa suportar e sustentar essa força que vem das nossas profundezas, né? E a Ida Puchnik também vai, enfim, caminhar, né, no domingo por este mundo subterrâneo. Então a gente só é sábia quando a gente suporta e sustenta conhecer o que há de mais profundo em nós, tanto do que há de sombra quanto do que há de luz. Então, a gente, para isso, muitas vezes, precisa ter maturidade para dar conta disso. Mas a maturidade não diz respeito a cabelos brancos nem rugas no rosto. A maturidade é uma maturidade que, claro, o tempo nos ajuda a ganhar essa maturidade. Mas, como eu falei ontem, esses arquétipos não têm a ver com a nossa idade escritinha lá na nossa carteira, né, de identidade. Então, ela é a única dos deuses e das deusas que recebeu de Zeus o poder de transitar entre o céu, o mar e a terra. Então, essa conquista que é dada a Hecate, que é nos dada quando a gente ganha maturidade, é exatamente o quanto a gente pode transitar por todos esses mundos, tá? Ela também é uma deusa representada nas encruzilhadas. Ela tem, muitas vezes a imagem dela aparece com 3 cabeças, né? Por quê? Porque é a ideia de que a maturidade sempre vai nos dar um terceiro caminho. Lembra que eu falava ontem? A tendência do arquétipo da jovem é nos deixar sempre na dualidade. É muito fácil a gente cair na dualidade quando a gente está tomada pela jovem interna. A gente sempre fica, né? Não, se eu tenho isso, eu perco aquilo. E é lindo porque Hecate, ela é representada e ela se faz presente nas encruzilhadas da vida, sempre nos mostrando a possibilidade de que não existe apenas um ou outro caminho, mas podem sempre existir terceiros caminhos. Que sabedoria que isso nos dá. Então, é a Hecate que Deméter vai se aconselhar, e é quando ela dá o conselho a Deméter que procure Hélio. Então, muitas vezes, o que a gente faz é buscar conselhos, né, fora de nós. Isso é maravilhoso, estamos aqui em roda, e o quanto a partilha uma da outra, a fala da outra vai nos ajudando. Mas, verdadeiramente, o que a gente precisa confiar é na sábia que existe dentro de mim. Porque a nossa anciã interna, ela sempre tem bons conselhos para nos dar. Só que não adianta você ficar na tagarelice da jovem, a cabeça da jovem tagarelando, vai para o YouTube e vai para seguir gente nas redes sociais, né? Nas blogueiras para saber o que faz e lê e vai ler. Essa não é uma sabedoria que de fato vai lhe ajudar. Ela agrega, mas ela não te ajuda. É no silêncio que você faz contato com a sua sábia interna. É no silêncio, né? Essa semana a gente estava no aniversário da minha cunhada e minha mãe estava tão quietinha, caladinha, sentada na mesa. Minha mãe tem idade de Aida, viu? Só um pequeno detalhe. Estava quietinha, caladinha, observando todo mundo, quietinha, né? Ela não falava nada e minha mãe sempre foi uma mulher muito ativa. Aí eu levei ela de volta para casa e eu falei, mãe, você estava tão caladinha hoje, tá tudo bem?
Ela, não, filha, meu diálogo agora com vocês é de outro lugar. Pena que vocês não me escutam. Então isso me tocou profundamente, né? Ainda mais às vésperas da roda, porque não é que os velhos se silenciam, né? Não é porque os velhos não têm mais o que dizer, é porque a comunicação deles é por outro lugar. Mas enquanto a gente está movida pela sombra do arquétipo da jovem, nas tagarelices mentais, nesse blá 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 que a gente não escuta nem o velho fora, nem a anciã fora, nem a nossa anciã interna. Então é meditando, é se silenciando que a gente busca isso. É o que a Kátia fez ao procurar Deméter, tá? Então, Perséfone, a terceira faceta da deusa. Quem é Perséfone? Ela é a mediadora. Enquanto Deméter é a deusa do solo, da terra, para tudo que há fora, e Hécate é a deusa que rege da terra para o fundo, Perséfone, o arquétipo da nossa jovem, é aquela que vai transitar entre esses dois mundos. Para mim, isso é o principal que eu quero deixar no coração de vocês. A gente precisa da nossa jovem. É ela que vai fazer com que a gente ande, né? Naquilo que é da nossa vida produtiva. A gente está aqui na vida produzindo, criando filho, trabalhando, fazendo roda de mulheres e trabalha. E a gente transita também, né, para os momentos que a gente fica mais na sombra e vai buscar a nossa anciã. Peraí, deixa eu escutar aqui, né? Deixa eu escutar minha mãe intuitivo que ela tem para me dizer. É Perséfone. É lindo isso no mito. Eu amo essa parte do mito. É ela, porque ao mesmo tempo que ela é a semente, ela é a semeadura. Ela é a semente que rompe o solo, que rompe o ímã. Vamos pensar também nessa simbologia, né, que eu estava trazendo da iniciação sexual. Perséfone sai, ela rompe o solo para vir ao encontro da mãe. É o ímã nosso, é a simbologia da perda da virgindade. Então, toda vez que a nossa jovem nos habita, algo virginal nosso precisa morrer. Algo virginal nosso precisa ser rompido, né, para ela germinar na terra da mulher fértil. Mas ela vem de uma semente. Ela vem de uma semente incrustada na sabedoria. E esse é todo o caminho de Perséfone. E ela vai e ela volta o tempo inteiro. Ao longo de todo o ano, né? Ela vai fazendo isso. Então, para a anciã, o arquétipo da jovem é fundamental, é vital, porque ela sempre vai, dentro do solo da anciã, semear uma semente de algo novo a ser brotado. É um processo doloroso, sem sombra de dúvidas, o envelhecer. Mas se vocês não largam a mão da jovem nunca para vocês, se esse arquétipo pulsa dentro de vocês, a primavera sempre vai florescer. O florescer sempre vai existir. E para nós, mulheres, se a gente deixa a nossa jovem sempre ao nosso lado, ela será a semente que plantará que dela nascerá uma nova planta na sua vida. Então, romper Deméter, romper a terra, romper a fase da mulher, é a perda da nossa virgindade. O ímã sendo rompido pela nossa juventude, a terra sendo rompida. Então, todas as vezes que algo novo precisa nascer nas nossas vidas, quando nós estamos tomada pelo papel produtivo de ser mulher, e às vezes a gente fica robotizada, cumprindo tarefas, você não está na sua jovem. Porque a jovem é tudo aquilo que eu preciso transgredir do meu modus operandi condicionado. Isso é o arquétipo da jovem em nós. Sempre lembrem disso. Estou produzindo, estou fazendo, estou trabalhando, tal, que bacana, mas você estiver no mecânico, você não rompe uma virgindade. A virgindade é rompida, o mecanismo da vida é rompido quando um ato criativo vem. E o ato criativo vem do arquétipo da jovem. É ela que rompe Deméter, ela que rompe a terra e nasce. Tá? Lembrando que na mitologia esse mito foi muito importante, porque é ele que vai marcar as estações do ano. As estações do ano passam a ser estabelecidas e associadas a esse movimento cíclico, como eu falei ontem da lua, como eu falei ontem sobre o nosso ciclo menstrual e como hoje a gente aprofunda mais essa fala falando das etapas da vida. Então, desta forma, o nosso feminino ganhou uma invisibilidade eterna.
Por mais que todo o patriarcado tenha nos tornado invisíveis, né? Quer dizer, desculpa, é o meu ato falho. O feminino ganha uma visibilidade eterna, porque o patriarcado tentou nos fazer invisíveis, né? Mas dessa forma a gente se tornou visível. A gente se tornou visível nas estações do ano, porque as estações do ano também somos nós. E esse mito marca isso. O outono e o inverno, Deméter chora. Não há frutos. Perséfone está com Hades, é lua minguante, é menopausa, é a fase da anciã. Perséfone vem visitar Deméter, é a primavera, é a lua crescente, é a jovem em nós, é a menarca. A lua cheia, o verão, a mulher no auge da sua produtividade, fértil, ovulando. E uma nova lua, nova, tudo de novo, um novo ciclo se inicia. As marés ficam mortas, tudo parece parado, mas não acho que está parado. Tem todo um processo acontecendo no interior dessas águas profundas. E assim a gente segue a vida. Então esse mito é um mito muito importante, porque marca, né, as estações do ano e nos faz ficar visível. As mulheres se tornam visíveis e invisíveis jamais ficaremos quando a gente olha para a natureza. Bom, segundo ponto desse mito que eu quero chamar a atenção, tá? É que Perséfone, ela come a semente de romã. Da mesma forma que Eva comeu a semente, comeu o fruto proibido. Então, nos mitos sempre vai aparecer a história do fruto proibido. Neste é a semente de romã que Hades lhe dá como uma forma de manter ela no mundo. Então, aqui é aquilo que eu estava dizendo a vocês. Comer o fruto proibido é viver aquilo que nos disseram que era proibido, o nosso orgasmo, o nosso prazer sexual, tá? Então, Hades proporciona a Perséfone, né, o nosso companheiro, a nossa companheira, não importa, né, em que relação você esteja, o que estamos falando é de vivência sexual, é de prazer, de orgasmo, é o fruto, é a maçã, é o romã que a tradição judaica cristã incrustou na nossa cabeça como fruto proibido. Mas ainda bem que existem os frutos proibidos, né? Ainda bem que isso é possível, porque só assim a gente descola do materno, a gente descola da mãe, tá? Então Perséfone não vai poder voltar a ficar com Deméter por tempo integral. Tá tudo bem. Vamos suportar que os filhos não podem ficar com a gente no tempo integral? E quanto mais velhas a gente vai ficando, parece que mais preso a gente quer manter os filhos, né? Então, eu tenho uma indagação aqui muito interessante que, assim, por que será que na fase produtiva a gente, às vezes, estimula tanto os filhos irem para o mundo e depois, quando a gente envelhece, a gente quer eles de volta, né? A que ponto os filhos estão a serviço desse movimento produtivo da nossa vida? Fica essa pergunta, né? Para a gente seguir conversando sobre ela. Então, Deméter não pode mais ter Perséfone por tempo integral. É uma simbologia muito importante, né? Grudada na mãe, jamais será possível a gente também viver a sexualidade. E volto a dizer, não estou falando de mulheres que moram com suas mães, eu estou falando da mãe interna, tá? Então, eu também acho bacana a ideia do rapto de Hades, né? Quando ele vem raptar Perséfone, porque é o rapto do nosso inconsciente, é uma outra simbologia, né? Que eu quero pegar, porque esse material que vocês escreveram provavelmente tem coisas do seu inconsciente. Então, Hades, quando rapta Perséfone, é o nosso inconsciente que nos rapta. Porque em algum momento das nossas vidas, seja lá o que a gente está vivendo, algo nosso é forçadamente roubado do nosso ego. Algo como a terra se cinge, né? É o nosso ego que se cinge, dando permissão para que a gente seja raptada por algo do inconsciente. Então, isso é muito importante, porque dentro do arquétipo da jovem, a gente só é desafiada a amadurecer se a gente se permite ser raptada pelos nossos inconscientes. Porque senão a gente fica o tempo inteiro na consciência, o tempo inteiro nesse sassaricá da juventude, né? E a gente não se deixa ser raptada pelas coisas da vida, por aquilo que o inconsciente nos convida. Então, o rapto de Hades também é um rapto do nosso inconsciente. Então, esse é um ponto lindo, porque ele faz a gente pensar naquilo que eu tenho consciência, naquilo que eu tenho inconsciência, e a gente vai dançando nisso, né? E a jovem sendo aquela que faz com que essa dualidade não exista mais. Como eu falei, é a planta que cresce no limiar desses dois reinos, servindo de mediação
nesse fluxo de baixo para cima e de cima para baixo. Esse é o processo psíquico que o arquétipo da jovem sempre vai nos levar. Algo desafiador, e na nossa juventude muitas coisas são desafiadoras, como por exemplo a escolha de uma profissão, né? O se apaixonar, o viver os romances, as desilusões amorosas, tudo isso, né, são muitos desafios que vêm na adolescência, vêm na juventude, e esses desafios precisam acontecer de fato. Tá? Revisitar os desafios que a gente teve nessa manhã de hoje é uma forma da gente revisitar e se perguntar: eu me deixei ser raptada por Hades? Eu deixei o meu inconsciente trabalhar? Porque aí é que a jovem faz o trabalho dela, é aí que o arquétipo da jovem faz. E mulheres que têm jovens em casa, cuidem dessas jovens, deixem elas também serem raptadas pelos inconscientes dela. Porque esse é o momento da passagem, sim, da gente ir se tornando mulher. Por quê? Porque a gente não se torna mulher. A gente vai se tornando mulher. A gente não vira anciã, a gente vai se tornando anciã. Como Lorena dançou ontem. A gente dança o tempo inteiro com essas 3 facetas da deusa Eclipse. Então, Perséfone nada mais é do que a virgindade da inocência. E como a gente precisa da inocência? A virgindade que contém todas as possibilidades. Ela vai viver parte da sua vida unida a Deméter, mas parte da sua vida unida a Hécate. Isso é lindo, né? Então, é essa inocência que a gente nunca pode perder enquanto ser humano. Era a possibilidade de, às vezes, olhar o mundo e inocentemente sonhar por este mundo, né? Eu me lembro que um dos motivos que me fez fazer psicologia é porque eu queria fazer um mundo diferente. Eu queria tornar... Qual é o jovem que não tem isso, né? Um sonho de tornar o mundo diferente. Então, essa virgindade, essa inocência é muito importante, porque também não aparece no mito, que eu escolhi o filminho para vocês, eu incluo agora, né? Como eu falei, porque o filme ele é mais reduzido. Perséfone, antes de ser Perséfone, ela se chama Core. Core significa em grego jovem. Ela brincava nos campos de Nirva e ela estava fascinada, cega, cheirando uma flor de narciso. E é nessa hora que o mundo se abre, né? E Hades, apaixonado por ela, vem e rouba ela, porque é o tio dela, né? É o irmão de Zeus. Tá? Então, mas eu quero também pegar essa simbologia do mito. O narcisismo. Core, ela está tomada pelo seu narcisismo, fascinada, cega, cheirando a flor de narciso. Isso é lindo. Por isso que as adolescentes são fixadas na sua autoimagem. Não é qualquer flor que Core cheira, ela cheira a flor de narciso. Então, essa jovem, né, que precisa tanto, voltando à minha fala e integrando ela mais cedo, essa relação com o espelho é uma forma da jovem tomando parte do corpo. Isso é positivo, bacana, legal. Comprei mais espelho na minha casa, que meu adolescente se olhe bastante, tome bastante posse do corpo dele. Lado sombrio, ficarmos presos a uma imagem. Muitas vezes eu ouvi isso, pegar essa foto, né, para algumas mulheres foi doloroso, porque muitas vezes é ver o que você envelheceu. Esta é a parte sombria deste arquétipo, é quando a gente fica preso na flor de narciso. Mas também a gente precisa deixar que a nossa inocência seja roubada, né? E a gente precisa adentrar no mundo de Hades, a gente precisa ir ao caminho da nossa sabedoria, ao encontro de Hecate, da nossa anciã. Então, essa quebra com a mãe aqui, essa quebra com essa simbiose, né? Ela acontece no primeiro momento, na infância com o pai, não vou dar aula de psicologia, mas ela vai se refazer na nossa adolescência, na nossa juventude, com nossa iniciação sexual, com a chegada do nosso parceiro ou da nossa parceira. E é nesse momento que Core vira Perséfone. Então, ela Core, né, a palavra virgem, juvenil, ela se torna Perséfone. Então, para algumas mulheres, e talvez algumas se identifiquem com isso ainda não aconteceu com você. Se pergunte, isso já aconteceu comigo? Porque a gente não está falando de um tempo cronológico, a gente está falando de um tempo psíquico. Quantas de nós ainda estamos presas à nossa mãe em algum padrão? Nossa mãe pode até ter morrido, mas você pode estar presa a algum padrão da sua mãe, dependendo ali, nutrindo uma certa simbiose com essa mãe. Se sentindo incapazes, inseguras, às vezes abrindo mão do seu prazer sexual.
né? Mulher, a gente fica mais infantilizada. Acho que esse é um bom momento de você se perguntar onde eu fico meia infantilizada, onde eu ainda não me deixei ser raptada por Hades, né? E fazer o meu rito de passagem. Essa é uma boa pergunta. Onde vocês ainda estão presas ao aspecto core e não se tornaram ainda Perséfone para virem a ser Deméter, para virem a ser Hécate. Convido vocês a um minutinho de silêncio. Porque a gente só descobre a gente mesma quando a gente perde a nossa inocência. Então, a relação com a inocência, ela tem que transitar por aí. Parte da inocência eu tenho que abrir mão para que eu descubra a mim mesma. Mas parte da inocência tem que ficar comigo, para que eu jamais perca a capacidade de sonhar. Dê uma olhada no que você escreveu e veja o quanto tem de sua mãe no que você escreveu. Quando você olhou nos olhos da sua jovem e resgatou quais eram os projetos que você tinha de vida, veja o quanto tinha de sua mãe ali. Deméter lamenta a perda da filha. No fundo, Deméter lamenta a faceta de si mesma que ela perdeu. Então, ficarmos na lamúria porque estamos envelhecendo vai nos levar a uma tristeza e um luto infindável. Vai roubar nutrição, vai nos deixar com fome. Então, queridas, dentro do que vocês visitaram aí, reencontraram os aspectos desse materno nessa relação, a gente vai resgatar isso já já, tá? Eu só queria fechar esse primeiro momento da minha fala dizendo assim: nunca deixem de escutar as mais jovens. Não tentem silenciar as mais jovens dizendo que é bobagem o que elas têm para lhe dizer. Eu não silenciei Luana quando ela veio me futucar e me tirar da minha zona de conforto. A Ida Glaucia e a Ida Puschnik não me silenciaram quando eu vim futucar elas. Então, o arquétipo da jovem sempre é aquela parte nossa que vem e que diz: faça isso. Não diga a ela: ai, que bobagem. Para que eu vou fazer isso? Ai, vai dar muito trabalho. Ai, não tenho mais idade para isso. Cuidado. Isso é matar a Perséfone que há em você. Existe um texto muito bacana, tá, de uma psicanalista, depois eu boto no grupo. Ela fez um livro, vocês sabem, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada por cinema. Quem me segue no Instagram vê que eu vivo comentando filmes. Eu acho que meu sonho era ter sido uma cineasta, né? E, enfim, né? Fora a psicologia, minha outra paixão é cinema. Então tem esse livro que é de menina para mulher, que é uma psicanalista muito bacana, que ela pegou vários filmes e ela foi falando da relação da mãe e a menina, tá? E aí eu peguei um ponto que eu quero terminar minha fala com isso, que é assim: ela traz nesse livro que, como meninas, a gente ama nossas mães, mas a gente ama porque a gente precisa delas, assim como os meninos também. Mas existe uma necessidade diferente na relação da filha com a mulher, né? Da menina com a mãe do que do menino com a mãe. Porque a gente precisa dessa mãe, porque os mistérios sobre a feminilidade a gente vai buscar primeiro nas nossas mães. Querer entender o que é ser mulher, querer entender, afinal, o que é o feminino, a gente precisa dessa mãe, tá? A gente precisa conquistar isso e a gente depende das mães em algum momento para nos entregar essa chave. Eu acho linda a ideia da chave, porque a vagina, esse órgão nosso, se você ver até o formato da vagina, é o formato de uma fechadura, né? Que você vai encontrar a sua chave simbolicamente e abrir e adentrar na caverna que é o seu útero. Totalmente diferente do órgão masculino, né? Então é atrás dessa chave que nós mulheres, desde que nascemos, a gente vai em busca da tal pergunta: afinal, o que é ser mulher? E a gente tem muita uma expectativa, né? Que a mãe vá nos ensinar, vá nos trazer essa resposta, tá? E é esse mistério que é muito interessante, que em algum momento as mães nos frustram, que vai fazer com que a gente comece a fazer a nossa jornada iniciática
na nossa construção do que é ser mulher. Mas inicialmente, voltando então, essa cola se faz necessária na relação mãe e filha. A filha usa cola, ela quer ficar juntinho da mãe e não perder nenhuma pista do que é ser mulher. Então vocês já devem ter vivido essa experiência da menininha imitando a mãe em tudo, né? Eu tô com uma sobrinha, né, linda, Alicinha, e filha de Carol, casada com meu irmão, e Carol é médica, ela vira e mexe, se arruma com as roupas de Carol e tá brincando ali como se fosse a mãe. A mãe, ela trabalha com imagem, fica no computador dizendo que tá laudando. É lindo. Então, tudo isso acontece exatamente porque a gente faz essa cola com a mãe numa tentativa de entender, afinal, o que é ser mulher. Mas essa cola, para ficar bem passada, ela também precisa ter o outro lado da cola, que é a mãe. A mãe, nessa hora, encantada com essa menininha, com esse amor meigo, doce, né? Essa filha que devota ela, grudadinha nela, é a hora que a mãe tem de revisitar nela as perguntas que ela não pôde ter de resposta sobre a mãe. E eu adoro a simbologia, né, das bonequinhas russas, né, as matriorcas, porque é exatamente isso que acontece, né? O quanto a minha avó, né, ficou grudadinha, ó, e minha mãe grudadinha na minha avó, tá? Depois eu, né, grudadinha com a minha mãe, tentando buscar essa resposta. E, enfim, não tive uma filha mulher, mas tenho tantas filhas mulheres no mundo, grudadinha aqui comigo, tentando buscar essa resposta. E essa é uma resposta que nenhuma delas tem para dar. Essa é uma resposta... Espera aí que minha bisavó caiu aqui. Essa é uma resposta que nenhuma delas tem para dar. Essa é uma resposta que fica na nossa ancestralidade. Então, a expectativa de nós, como filhas, de encontrarmos resposta para o nosso ser feminino junto à nossa mãe, sempre vai se contrapor com a esperança da nossa mãe de responder algumas indagações pessoais dela que não foram respondidas um dia que ela foi também filha e teve uma mãe. Mas o que uma filha pode esperar receber de uma mãe para edificar sua feminilidade nem sempre é o que a mãe tem para lhe oferecer, e vice-versa. Nem sempre o que a filha provém para consolidar a feminilidade da mãe é aquilo que a mãe almeja. E nessa implicação recíproca, mãe e filha, é que a gente vai se construindo mutuamente, numa grande aventura, que somente através da cumplicidade a gente consegue chegar naquilo que é o ser mulher. E graças a Deus que a vida nos dá roda, graças a Deus a vida nos dá outras mulheres, porque é humanamente impossível, por favor, se destituam desse lugar, é humanamente impossível a gente responder isso a uma filha. E é humanamente impossível a sua mãe lhe dar essa resposta. A construção do ser mulher vai se dar na interação com as mulheres. Então, uma menina será muito mais envolvida pela mãe, pelas suas questões, obviamente, se a sua mãe não tiver resolvido essas mesmas questões dentro dela. E como as matriarcas, a gente vai se embolando. Então, é por essas razões que mães e filhas vivem encantos e desencantos. Se perdem e se encontram. Se frustram, se satisfazem. Brigam e se reconciliam. Se desesperam e se tranquilizam. E assim a gente vai seguindo a vida nas nossas relações com nossas mães e com nossas filhas. É nesse movimento atritivo, é o atrito que a gente vai podendo se construir. Pois aqui tudo isso se faz necessário. Porque só assim os respectivos destinos de mulher de cada uma vai se fazer possível. Então, nesse momento, eu convido vocês, né? Como vocês visitaram lá, aonde vocês estão presas à sua mãe, que vocês também olhem aonde a sua mãe está presa a você. Com chantagens, sentimentos de culpa, seduções doces para te manter colada a ela, lhe eternizando no lugar de menina dependente. Tudo isso em nome do amor. Tudo em nome do amor.
relações intensas demais vão nos dificultando nessa passagem e a gente vai ficando presa ali. Eternas cores, Perséfone nunca chega, nem tampouco Deméter, quanto mais Hécate. Então, como mulher, vamos depender, sim, muito dos recursos psíquicos com quais a nossa mãe adotou para lidar com a gente. Esses recursos psíquicos dessa mãe abrirão os nossos caminhos, mas a gente precisa seguir os nossos caminhos e adquirir os nossos recursos psíquicos. Porque, para mim, a grande questão do futuro do feminino, de cada mulher, reside nesse processo de se separar dessa mãe interna. Porque se tanto a mãe como a filha não olha para o resto que existe para além delas, a gente fica eternamente preso aí. E essa é a sombra do arquétipo da jovem. O papel da filha, eu adoro essa frase, eu vou literalmente ler na minha pesca. O papel da filha é assumir o seu próprio desejo, de forma que ela seja diferente de sua mãe. E por este viés, inventar uma feminilidade que seja própria sua. O papel da sua mãe cabe apenas aceitar que a filha que ela criou não é o seu destino. E provavelmente o que vocês escreveram sobre o que vocês desejavam do projeto de vida, de destino de vocês, tem muito da mãe de vocês. E já já a gente vai resgatar isso. Então, tornar-se mulher é um processo nunca adquirido para sempre de uma vez só. Ele deve ser constantemente retomado por nós, a cada momento da nossa vida. Ou seja, cada vez que o arquétipo da jovem lhe visita nas suas inseguranças de menina, muito provavelmente é a hora de você retomar outro aspecto do cordão umbilical da sua mãe. Por isso, Perséfone vai e volta a Deméter. Esse é o nosso caminho e a nossa jornada ao longo da vida. É de uma distância subjetiva que eu estou falando. Cabe a cada uma de nós aqui presente na roda de hoje se reinventar constantemente, a cada momento da sua história. Porque é nessa possibilidade de nos reinventarmos que alguma cola se descola da mãe. Bom, fechando a minha fala, estão pedindo para eu repetir a frase. Qual das frases? Ai, meu Deus, não preciso anotar não, bonitinhas. Mas vamos lá, voltei aqui. O papel da filha é assumir seu próprio desejo, de forma que seja diferente do desejo da... Por esse viés, inventar uma feminilidade que seja própria nossa. E o papel da mãe é aceitar que sua filha tenha criado seu próprio destino e que esse destino é diferente do seu. É isso, Lu? Então tá. Então eu quero fechar minha fala trazendo uma coisa muito legal que aconteceu. Como eu estou com os meus 51 anos e a minha jovem já ficou lá atrás e eu tenho todas as referências da juventude da minha época, eu fui conversar com algumas jovens queridas, lindas, sobrinhas, filhas de amigas do meu coração, inclusive, né, elas estão aqui, a mãe de uma delas estão aqui. Aliás, essa roda tem muita gente querida, viu? Eu esqueci de falar disso, mas enfim, aqui eu estou com amigas do coração, eu estou com clientes, enfim, que me dão a oportunidade de estarem ao lado delas em momentos difíceis, ex-clientes que já me deram a oportunidade, mulheres das minhas rodas contínuas de segunda e quarta, a DEP, Ave Maria, alunas queridas, parceiras de DEP, maravilhosas, essa escola que foi minha base, meu ground, enfim, muita gente querida que está aqui, essas 150 mulheres, uau, cada uma traz um pedacinho de mim, da minha história. Mas eu fiz uma coisa bem interessante que eu queria dividir com vocês, porque eu fiquei me perguntando, ok, se é o tema da nossa roda, a mulher do nosso tempo e o tempo na mulher, eu preciso ir buscar agora a mulher do nosso tempo na juventude atual, porque senão eu vou falar da minha juventude. E eu fiz questão de conversar com algumas jovens, entre 14 e 22 anos, né? Fiz uma pequena roda entre elas, né? E foi muito interessante, muito bacana ver essa jovem falando desses temas que nós estamos conversando aqui, tá? O que é que eu quero trazer? 3 itens para fechar minha fala, só para vocês saberem o que a mulher do nosso tempo, na idade da juventude, está vivendo hoje.
Óbvio, é uma geração muito preocupada com a imagem, né? A gente já falou disso, é normal, no arquétipo da jovem a gente ficar preocupada na imagem, o cuidado é que a gente não fique presa à imagem, mas o excesso das mídias sociais, o medo das críticas e de não corresponder às expectativas transcendeu a vida dessas mulheres. Hoje isso é um grande sofrimento para essa geração e eu acho legal trazer isso porque vocês provavelmente convivem com jovens e eu gostaria que vocês saíssem com um olhar um pouco mais cuidadoso com elas a partir daqui. Isso já transcende o núcleo familiar, isso já passa por uma necessidade profunda de pertencer, de ser igual. Sinto que as redes sociais agravaram muito isso. Arrisco até dizer que muitas patologias novas psíquicas que eu vejo no consultório vêm surgindo daí. Essa é a geração do selfie. É a geração que está muito, mas muito mais preocupada com a imagem e uma imagem que descola elas do corpo. Lembra que eu falei da importância do arquétipo da jovem nos fazer no corpo? A mulher atual nessa idade são mulheres muito desconectas do corpo. Por quê? Porque elas vivem uma imagem virtual. Não há nada mais fora do corpo do que o virtual. Na juventude é muito comum a gente querer pertencer, tanto que existem os guetos, né? Existem os grupinhos, né? Assim, me lembro na época da escola, vinham aqueles grupos, aquelas eram do grupo tal, aquelas eram do grupo tal. Tudo bem, isso tudo é saudável, né? Mas o mundo, né, virtual que não tem borda, esse mundo que a gente não sabe aonde vai, é um mundo, né, que se tornou o viver para mostrar. E elas estão muito sofridas com isso, elas estão muito refém disso. E a gente precisa ajudar essas jovens a virem para o corpo delas, tá? Então, olha que falas lindas que elas tiveram. Vera, meu maior desafio hoje é provavelmente me expressar de forma mais autêntica e original possível, num mundo onde hoje todos tentam ser igual. Falar o que eu penso, mostrar o que eu quero, sem ter curtidas no meu Instagram, sem ter like, sem ter coraçõezinhos, ou ser cancelada, isso é demais para mim. Uma outra fala. Atualmente, é muito fácil abrir o celular, ver fotos, vídeos, textos que mostram uma pessoa perfeita. Isso mexe com a minha cabeça, mesmo sabendo que o que está na mídia não é nem um milésimo do que a pessoa realmente vive. Então vamos ajudar essas jovens a estarem no corpo delas e viverem até a parte que é saudável, viver com a sua imagem. A partir de um determinado momento isso já está patológico. Segundo aspecto, o que me deixou muito feliz. Essa primeira me deixou triste. Confesso que eu fiquei baqueada. Tentei até tirar o celular de Henriquinho durante uma semana, não deu muito certo. Mas enfim, vamos lá. Segundo ponto me deixou muito feliz, muito emocionada. Elas sabem do poder delas. Elas se sentem livres para serem elas, escolherem os caminhos delas. Elas têm muita posse de informação. Elas herdaram um caminho trilhado por nós que viemos antes delas. Nós mães, nós que somos avós, parabéns para a gente. Parabéns pelo bom trabalho que a gente vem fazendo. Essas jovens hoje têm clareza do desafio do patriarcado e do machismo, mas elas já conseguem lidar com isso com muito mais força, com muito mais autoestima, com muito mais liberdade. Elas sabem dos direitos e deveres dela, inclusive no campo sexual. Então, fruto de nós que estamos nos trabalhando, que estamos aqui em roda, tentando nos tornar melhores mães, melhores tias, madrinhas, avós, amigas, seja lá o que for. Terceiro ponto que elas trouxeram. A maior angústia dessas jovens, claro, tem a ver com a incerteza do futuro e seus propósitos de vida. Elas têm muito medo das escolhas profissionais, se estão corretas, se realmente estão alinhadas com aquilo que elas gostam e, principalmente, muito preocupadas com o mercado de trabalho, principalmente no nosso país chamado Brasil, tão instável. Algumas me disseram assim, Vera, são escolhas tão decisivas, eu me sinto tão jovem. E a vontade que eu tive de dizer a elas, não pude dizer, porque afinal não era esse o papel, não escolha mesmo não. A mãe ia me matar, né? A mãe até minha amiga, ia me matar, né? Mas eu disse, não escolha agora mesmo não, deixa pra lá.
Outra me disse assim, como é que eu vou escolher sem nem saber o que eu realmente quero, sem nem saber quem eu realmente sou? Achei genial essa frase, escolher sem saber o que eu realmente quero. Eu quero tanto algo que eu ainda nem sei quem eu mesma sou. Olhe que sabedoria essa jovem de 18 anos me falou. Vou repetir. Escolher sem nem saber o que eu quero, quanto mais querer algo que eu nem sei quem eu sou mesma. Bom, e incrível, para fechar a fala dessas mulheres, nenhuma delas falaram em casamento e ter filhos. Me pareceu que aqui realmente está acontecendo uma mudança significativa no anseio dessas mulheres de ser mãe na contemporaneidade, né? Esse futuro que para nós, não muito longe, era a nossa única saída, casar e ter filhos, para elas não. Isso se tornou secundário, isso não se tornou a porta de saída da casa dos pais, isso não se tornou o objetivo final da vida delas. Né? Eu achei isso incrível, ou seja, quando eu perguntei, né, sim, quais são seus anseios? Nenhuma falou de casamento, todas falaram literalmente em poderem ser elas, em poderem ter liberdade de serem quem elas são, de poderem fazer o que elas têm para fazer no mundo, né? Então, de fato, gente, essa é uma geração que se torna um marco significativo para todas nós mulheres, a vida profissional. Eu acho que a conquista do nosso mundo profissional, da possibilidade da gente trabalhar, ter o nosso dinheiro, viver a nossa produtividade, né, foi realmente um marco, totalmente diferente das gerações anteriores, né, que seria casar e ter filhos. E unânime, todas, absolutamente todas, ainda se sentem meninas adolescentes e falaram das suas mães. Elas têm clareza que a construção da mulher passa pelos eventos da vida. Lindo isso, elas dizendo. Por isso que eu falei anteriormente, que para elas não é tão importante o casar, ter filhos. O importante para elas é viver as experiências da vida. Eu fiquei fascinada por isso. Todas têm clareza. Claro que não rebuscado como eu estou trazendo, mas todas têm clareza que a maturidade virá com aquilo que elas vão viver, com Hades continuando raptando elas quantas vezes for necessário para que a maturidade aconteça. Olha a frase dessas duas mulheres. Me sinto desafiada, Vera, o tempo todo, a todo momento, sendo necessário enfrentar minhas dificuldades diárias. Ganho muito com isso, eu sei, eu ganho a minha maturidade, o que me torna uma jovem mulher. Outra me disse, é tão difícil perceber que estou mudando, pois nas minhas fases de vida, na minha fase atual, todas as minhas crenças e conhecimento continuam comigo, mas também eu vejo uma jovem nascendo dentro de mim. Vejo parte da minha menina aos poucos indo embora, mas vejo uma outra mulher chegando e eu fico tão confusa com isso. Não sei muito bem, às vezes, se eu sou menina, se eu sou mulher. Olha que coisa mais linda, essa mocinha de 16 anos dizendo isso, né? E é com esta fala que eu quero fechar a manhã de hoje, né? Estamos sempre nos maturando, se deixarmos Hades nos raptar, se deixarmos Perséfone adentrar no mundo subterrâneo e de vez em quando vir visitar Deméter, vir visitar o aspecto materno que há de mim, minha mãe. Então vou pedir para que vocês retomem o que foi escrito mais uma vez, segunda vez. E agora olhem lá, onde me realizei, o que eu planejei para mim, aonde eu me realizei, aonde eu me frustrei, aonde eu tô colada, tudo que eu provoquei para vocês, né? Deixa a minha fala aí agora se misturar com o que você escreveu. O seu projeto de mulher que você desenhou para você lá atrás, as promessas que você fez quando você era jovem, é hora de você perguntar, realizei? Me frustrei? Como tenho lidado com isso? E em que medida as minhas realizações e frustrações têm a ver com a cola que tenho ainda dentro de mim com minha mãe? Como eu ainda continuo sendo filha e nem ainda me permiti ser mãe de mim mesma.
Não é mãe de outro, é mãe de mim mesma. Em que medida eu estou sendo aquilo que prometi a mim ser? Ou o que eu estou sendo a promessa da minha mãe que deu errado? Vou pedir a Lua botar uma musiquinha bem tranquilinha para elas seguirem. Vocês vão seguir, tá? Vocês vão seguir nessa reflexão. Ficou clara a reflexão para vocês? Façam um sinalzinho assim, se tá claro. E vocês vão seguir nessa reflexão, revisitar o que vocês escreveram, retomar, quem quiser fazer mais anotações. Recapitulando, o projeto de vida que você se conectou lá atrás. Lua está dizendo que vocês estão querendo, né? Então, para fechar o nosso ritual, vocês pegaram a foto de vocês, tá? Vocês entraram em contato com essa foto e vocês olharam nos olhos da sua jovem e reviveu, revisitou seus projetos. Que projeto você tinha de ser? Que projeto você tinha para você, né? De mulher. Então agora você vai revisitar esse projeto se perguntando aonde eu me realizei, aonde eu me frustrei, como eu tenho lidado com isso. E em que medida essas realizações e frustrações têm a ver com a cola que eu tenho ainda com a minha mãe interna. Enquanto vocês continuam sendo filhas e não fizeram a passagem para ser mãe de vocês mesmas, não é mãe de outro alguém. Um beijo, não se desconectem de vocês. Até já.